Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Você pode repetir isso? Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e o meu coração está queimando com esta palavra, Senhor. Porque eu sei, Pai, que esta palavra pode ajudar o teu filho e a tua filha a construir e a escrever uma nova história. E os tempos que nós estamos vivendo, Pai, não dá para ir levando de qualquer jeito. Não dá para ser como um barco à deriva, para ver aonde as coisas irão dar. E eu sei que esta palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. E eu peço, Senhor, fale conosco. Tenha liberdade para ministrar ao nosso coração. Quebra toda resistência espiritual, quebra toda resistência carnal. E que, Senhor, todo o coração esteja aberto e humilde para receber a tua palavra. Senhor, revela-te a nós como tu queres. E Pai, que este ousado amor que o Senhor tem nos apresentado neste mês, que o Senhor tem nos permitido viver, Pai, de uma forma intensa, eu peço que o Senhor amplie ainda mais a compreensão, o entendimento e principalmente, Pai, a forma como vivenciamos este amor que temos recebido de Ti, Pai. Senhor, eu assim oro, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? O tema de hoje é memórias. Você pode repetir isso? Memórias. Esse tema me veio ao coração enquanto eu orava para trazer uma palavra aos nossos jovens e adolescentes no culto Ousado Amor. E foi muito interessante que enquanto eu orava e meditava em razão da nossa celebração, o Senhor com muita clareza me disse: essa palavra não é só para os jovens e adolescentes. Essa palavra é para toda a igreja. Porque todos nós temos memórias. E nós precisamos entender a importância delas e também a influência delas na nossa vida. Principalmente no nosso relacionamento com Deus. O texto que nós lemos hoje é um versículo extraído de uma perícope que fala da Santa Ceia do Senhor. E repita isso: a ceia é um memorial do amor de Jesus por todos nós. A palavra de Deus nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de comer o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então o que Jesus estava falando aos seus discípulos e também fala com cada um de nós aqui hoje? Todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão trazer à memória o que eu fiz por vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: nunca esqueçam o meu amor por vocês.
Nunca esqueçam até onde o meu amor foi para alcançar vocês. Então Jesus institui a ceia como um memorial, para que todos nós não venhamos incorrer no erro, no risco de esquecer o quanto somos amados por Ele. E gente, a maioria de nós temos a tendência de focar nas memórias ruins, de focar naquilo que tem dor e se esquecer daquilo que é bom. É assim ou não é? Por exemplo, quem aqui se lembra com quem o Brasil jogou e qual o resultado desse último jogo que ele ganhou? Quem se lembra? Ninguém. Mas por acaso alguém se lembra de um jogo que o Brasil levou 7? Quem se lembra? Como era o nome dessa seleção? Alemanha. Teve dor, ficou gravado. Nós tendemos a registrar com mais facilidade memórias de dor, e aquelas que são boas a gente tende a se esquecer com muita facilidade. E é por isso que Deus instituiu alguns memoriais de coisas que nós jamais devemos nos esquecer. Como por exemplo, quando Deus enviou o dilúvio. Logo que encerra o dilúvio, Deus fala com Noé. Vamos dar uma olhadinha o que Deus fala com ele? Pega a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Gênesis, capítulo 9, o verso 8 ao 13. Vale muito a pena ver esse texto. Olha que interessante. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 9, versos de número 8 ao 13. Diz assim: Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Preste atenção. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Aqui está você. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando você vê um arco-íris lindo no céu, você está vendo um símbolo de uma aliança que Deus fez com o seu povo e com todas as gerações futuras, que nunca mais haverá um dilúvio para exterminar vidas na terra. Esta é uma aliança feita com Deus, e para que esta aliança não seja esquecida, Deus coloca um sinal no céu. Ele faz do arco-íris um memorial que não vai mais ter dilúvio. Quem está entendendo isso? Porque Ele não queria que o povo viesse se esquecer da sua aliança. Só que não para aí. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo da terra do Egito, libertar da escravidão, Ele também institui a Páscoa. E a Páscoa que Deus institui é uma forma de estabelecer um memorial para que as próximas gerações não se esqueçam da escravidão e também não se esqueçam dos feitos de Deus para libertá-los daquela escravidão.
Vamos dar uma olhadinha? Pega a sua Bíblia aí, vai um livro à frente. Livro de Êxodo, capítulo 12, versos 25 ao 26. Olha que interessante isso, gente. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então na Páscoa vai comer ervas amargas, para que vocês não se esqueçam da escravidão e da vida miserável que vocês viviam no Egito, e de como o Senhor foi bom, do quanto o Senhor foi misericordioso, e que com mão forte libertou vocês da terra da escravidão e trouxe para uma terra que mana leite e mel. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele está instituindo um memorial para que nós, que temos a tendência de esquecer as coisas boas que Deus faz, não venhamos nos esquecer que Ele nos tirou de um lugar de trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos ter essa memória viva no nosso coração. E aí tem gente que às vezes prefere um chocolate do que erva amarga, né? Mas não é o chocolate que te lembra da escravidão e de onde Deus te tirou. Quem está entendendo isso? E no texto que nós lemos então, é descortinado o maior de todos os memoriais, que é a instituição da ceia. Jesus disse: vocês vão comer do pão, vocês vão beber do cálice, em memória de mim. Esses dias eu estava conversando com o irmão Leonel, e embora eu seja novo, né? Dia 13 faço 40 anos, novinho ainda, né, gente? Eu tenho alguns princípios que são antigos para alguns, e eu não abro mão da ceia por qualquer coisa, porque eu entendo de forma muito profunda o que é esse memorial diante de mim, que Deus estabeleceu para reavivar a memória do amor dele sobre a minha vida. Mas há pessoas que às vezes se abstêm da ceia com uma facilidade tão absurda, que para mim está mais do que claro que é a realidade que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Porque existiam muitos fracos, doentes e vários que haviam dormido espiritualmente. Por quê? Porque o memorial do amor de Jesus estava perdendo o sentido para eles. Eles se reuniam para fazer a ceia e tinha confusão entre eles, tinha divisão entre eles. Pelo memorial da morte de Jesus, pelo memorial do amor de Jesus ter perdido o sentido para eles, eles pararam de discernir o corpo do Senhor. Eles não sabiam mais o que era ser um corpo, o que era ser uma família, o que era ser uma igreja, cujo cabeça é Cristo. Mas isto acontece como um efeito colateral de uma memória enfraquecida do amor de Jesus sobre eles. Quem está entendendo isso? Quer conhecer uma igreja fraca, uma igreja doente e uma igreja que está dormindo? Conheça uma igreja
que está perdendo o sentido do amor de Jesus, uma igreja que está se esquecendo dos feitos de Jesus, uma igreja que não celebra o amor de Jesus, uma igreja que não vive no amor de Jesus. Toda frieza, toda doença, todo sono espiritual surge de um coração que perdeu a capacidade de apreciar esse memorial de Jesus, que é a sua morte, por me amar, por amar você. Quem está entendendo isso? Romanos capítulo 5, verso 8 diz o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda, o quê? Pecadores. Nós não valíamos nada por causa dos nossos pecados. Merecíamos a condenação eterna. Mas o Filho unigênito de Deus assumiu o nosso lugar. Assumiu a nossa morte. Assumiu a nossa vergonha. Assumiu as nossas nojeiras. E em nosso lugar morreu a morte de cruz. E aí quando ele diz, vocês vão comer do pão e vão beber do cálice, em memória de mim, ele está dizendo, filha, não se esqueça do quanto eu te amo. Filho, não esqueça do quanto eu te amo. E eu pergunto, não seria esse talvez o seu caso? De não estar honrando o amor de Jesus à altura que é digno de ser honrado em suas memórias? O quão presente está o amor de Jesus nas suas memórias? O quão presente está a expressão do amor de Jesus nos seus pensamentos? Eu afirmo, a maioria de nós tem a tendência em se agarrar naquilo que é ruim, naquilo que não presta, naquilo que tem dor. E aí eu preciso que você entenda duas coisas. A primeira é que existem memórias que doem. Repita isso. Existem memórias que doem. E vamos ver isso na Bíblia. Abra por gentileza Eclesiastes capítulo 3, o verso 19 e 20. E mantenha o texto aberto nesse livro por gentileza. Eclesiastes capítulo... Me perdoem, Lamentações capítulo 3. Verso de número 19 e 20. O texto está projetado aqui à frente e você pode acompanhar. Vocês estão conseguindo ver o texto, irmãos? Amém. Vamos começar a profetizar uma tela de LED aqui. Quem topa profetizar isso? Amém. Vamos começar a aplicar a fé. Creio que nós podemos isso também, viu? Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Repita isso, com memórias de dor, a minha alma desfalece dentro de mim. E gente, todos nós temos memórias de dor. A diferença é que há aqueles que têm memórias de dor que já foram curadas, e há aqueles que têm memórias de dor que ainda são feridas abertas.
E eu pergunto: quais são as suas memórias de dor? São muitas as razões pelas quais existem memórias dolorosas em nós. Tem pessoas que têm memórias de dor por uma gravidez indesejada, por um aborto desejado ou tentado, uma criança nascida com o sexo indesejado, o papai e a mamãe esperavam uma menina e veio um menino, ou esperava um menino e veio uma menina, e quando sabe disso, gera uma memória de dor. Comparações com outro irmão. Quem aqui tem irmãos? Quem era o filhinho da mamãe e do papai? Era você ou era o seu irmão? Quem aqui acredita que era o irmão? Olha aí, eu também, viu? Viu, pastorazinho? Então existem memórias relacionadas à adoção, abandono, memórias relacionadas às violências mais diversas, como por exemplo, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, abuso emocional, privação de amor. Há memórias que doem muito e pode estar relacionada à morte de um dos pais ou até de ambos. Rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, pais que se ofendem, que se machucam na frente dos seus filhos. Rejeição no casamento, infidelidade, divórcio. São muitas as razões pelas quais nós podemos registrar memórias de dor. Brasil perder de 7-0. É assim ou não é? Tem gente que está magoado com a Alemanha até hoje. E parece que se o Brasil não devolver um 8-0, não vai curar. E o que nós precisamos entender? Nós podemos acessar essas memórias. E quando nós o fazemos, repita isso: a minha alma desfalece dentro de mim. Principalmente se essas memórias forem feridas que ainda sangram. E repita isso: se eu não cicatrizar as minhas feridas, eu vou sangrar em quem não me ofendeu. E é por isso que hoje tem pessoas com atitudes de rebelião, pessoas que se iram com facilidade, pessoas amarguradas, pessoas com complexo de inferioridade, pessoas com uma autoimagem pobre, pessoas que vivem o escapismo com vícios em drogas, álcool, televisão, trabalho excessivo, pessoas que gostam de criticar tudo, pessoas cheias de desesperança, pessoas que estão sempre na defensiva, pessoas com coração muito duro, pessoas com desconfiança de tudo e de todos, pessoas que desrespeitam com muita facilidade, que quebram princípios com muita facilidade, pessoas que tudo é uma competição, pessoas com um perfeccionismo acima e exacerbado, que paralisa, ciúmes excessivos. E tudo isso é como se fosse um reflexo condicionado, frutos de uma árvore cuja raiz está numa memória de dor. Então mais uma vez diga isso: há memórias em mim que são memórias de dor. E você precisa responder a si mesmo hoje: suas memórias de dor estão curadas? Estão resolvidas? Pessoas envolvidas com a sua memória de dor estão perdoadas? Quando você acessa essas memórias, o que você sente? A palavra de Deus diz que acessar memórias de dor faz a alma desfalecer-se. Mas volte lá para esse mesmo texto. E antes de ler, repita isso: há memórias que curam. Mais uma vez: há memórias que curam. Isso é poderoso demais. Eclesiastes não, Lamentações do capítulo 3. Só que agora o verso 21 a seguir.
21 ao 24. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, repita isso, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele, apenas nele, porei a minha esperança. Existem memórias que doem? Sim, mas existem memórias que curam. E a palavra de Deus nos diz que, embora existindo memórias que doem, você pode escolher focar nas memórias que curam. Trazer à memória o que te pode dar esperança. E eu pergunto, quais são as memórias que estão conduzindo a sua vida hoje? Quais são as memórias que estão movendo a sua vida hoje? Há pessoas que estão se desfazendo porque estão vivendo com base em memórias de dor. Há casamentos que estão se dissolvendo porque estão se movendo com base em memórias de dor. Há filhos que estão indo embora de suas casas porque estão se movendo com memórias de dor. Há líderes, pastores, servos poderosos nas mãos de Deus que estão abandonando o ministério por causa de memórias de dor. Estão se movendo não pelo propósito de Deus, não pelo chamado de Deus, não pelo comissionamento de Deus, mas por uma memória de dor. Tomando ações, se precipitando, agindo, porque estão se movendo de um solo de dor. E eu pergunto, o que te move hoje? A fazer o que você faz? A escolher o caminho que você tem escolhido? É um solo de dor? Ou é um solo de amor? Suas decisões é com base em memórias de esperança? Memórias que revelam o amor profundo de Deus pela sua vida? Ou é com base em memórias que estão fazendo a sua alma se desvalecer, entristecer, se angustiar, se magoar, se ressentir, cheia de rancor? O que te move hoje? Gente, se vocês entenderem isso hoje, eu afirmo mais uma vez, a sua vida nunca mais será a mesma. As memórias de dor não podem definir o seu destino, não podem definir quem você é. Você não é o seu passado, você não é as suas dores, você não é as traições que recebeu, as decepções que teve. Mas inconscientemente você pode estar agindo como se fosse, movido pela dor. E às vezes com ações bonitas. Mas se o que te move é dor, já já isso vai dar ruim. Memórias que saram. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2. Verso de número 4 e 5. Abre o coração para ler essa palavra, viu? Não pense que é com o vizinho, não pense que é com alguém da tua família, é com você que Deus está falando.
Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Meu Deus. Quer curar aquilo que doeu ou que ainda dói? Traz à memória onde foi a queda. Traz à memória onde machucou. Traz à memória onde você desviou a rota de Deus para a sua vida. Arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. É muito lindo a paixão, o amor, a forma que uma pessoa recém-convertida, recém-nascida de novo, fervendo no amor e na paixão de Jesus, se move no reino. A forma que convida alguém para vir no culto, a forma que convida alguém para ir na célula, a forma que participa das coisas da vida da igreja, da vida do corpo. É um amor incrível, poderoso. Mas às vezes, com pessoas que já estão um tempinho na caminhada, por ir acumulando memórias de dor, sobreposição, mas sobreposição de memórias ruins, e ir se esquecendo das coisas boas, se esquecendo do que Deus fez, se esquecendo do que já viveu de bom na igreja, do que já viveu de bom na presença de Deus. O que acontece? O memorial do amor de Jesus se enfraquece no coração. A igreja de Corinto tinha gente fraca, doente e dormindo espiritualmente, porque deixaram o primeiro amor. E talvez a forma que você lidou com a ceia passada fale do seu amor. Quem está entendendo isso? É por isso, irmãos, que eu acredito que o salmista orou a Deus dizendo: Senhor, torna a trazer-me a alegria da tua salvação. Eu quero me alegrar outra vez pela tua salvação. Eu quero ser feliz outra vez na tua presença. Eu quero celebrar o perdão dos meus pecados. Eu quero celebrar o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero celebrar o meu novo nascimento. Eu quero celebrar a minha regeneração. Eu quero celebrar o novo homem, a nova mulher que eu sou em ti. Senhor, torna a trazer-me a alegria da tua salvação. E quando que essa alegria é suscitada dentro de nós? Quando nós reavivamos as memórias das alianças de Deus conosco, do amor de Deus conosco, do cuidado de Deus conosco, da proteção de Deus conosco, da forma como Ele tem zelado de cada detalhe das nossas vidas. É quando eu foco nas memórias boas, nas coisas boas. Quer voltar a ter alegria no seu casamento? Foca nas memórias boas de vocês. Quer ter filhos saudáveis e felizes? Papai e mamãe, promova memórias boas para os seus filhos. Memórias que eles jamais venham se esquecer. Memórias que eles possam ter saudade quando se lembrar. Meu papai fez isso comigo, minha mamãe fez isso comigo e foi bom demais. Seja um gerador de memórias boas. Memórias que podem te sustentar em dias difíceis, em noites escuras, em momentos desafiadores da vida. Quais são os memoriais que você tem, pessoalmente, do teu relacionamento com Deus? Quando a coisa aperta para você, o que você tem para lembrar do amor e do cuidado de Deus por você? Quem aqui tem memórias para se lembrar? Vai ter hora que você vai pensar em desistir.
Vai ter hora que você vai pensar em abandonar tudo. Mas no nome do Senhor Jesus, traz à sua memória o que te pode dar esperança. Traz à sua memória as misericórdias do Senhor com você. Traz à sua memória o amor do Senhor por você. Traz à sua memória a benignidade do Senhor com você. E diga para si mesmo: eu vou pôr a minha esperança no Senhor, no Deus da minha salvação. Quem está entendendo isso? Eu quero encerrar com um último texto. Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 6. Abra aí, por gentileza. Efésios, capítulo 1, versos 3 ao 6. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Antes de ler esse texto, olha aqui para mim. Eu não sei quais são as dores que você já teve na sua vida, mas eu não preciso de revelação para saber que você já teve dor na sua vida. E eu não sei se porventura você já se sentiu rejeitado pelo pai, pela mãe, por amigos, por colegas, pelo cônjuge. Eu não sei quais são as dores que estão relacionadas à sua memória. Mas se você entender o que Deus vai te falar agora, não existe mais nenhuma dor que seja capaz de parar você. Não existe mais nenhuma dor que seja capaz de trazer uma disfunção sobre quem você é e como você se comporta diante da vida. Olha o que Deus diz. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu não sei se você entendeu a profundidade disso, mas repita aí: eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você é uma bênção. E será que você vive como quem reconhece isso? Será que você tem se apropriado disso? Mas continuando a leitura, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Repita isso: gratuitamente no amor de Jesus. Eu não sei se você foi rejeitado de alguma forma, pelo pai, pela mãe ou por qualquer pessoa. O que eu sei é que antes de Deus criar os mares, a terra, as árvores, as plantas, os animais, as constelações, antes de existir tudo o que hoje é possível constatar como existência, Deus já tinha escolhido você como filho e filha dele. Deus já tinha escolhido você.
antes da criação. Então eu fico vendo assim, meditando, Deus fazendo os mares e pensando, é para os meus filhos. Deus fazendo os rios, é para os meus filhos. Deus fazendo o jardim, é para os meus filhos. Gente, se você entender quem você é em Cristo Jesus, a partir de hoje você vai se mover no amor. E se você se mover no amor, nada mais pode parar você. Nada mais. É por isso que na restauração de Pedro, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Jesus não queria um Pedro seguindo ele por remorso, por arrependimento apenas. Deus não queria um Pedro trabalhando no reino por dor. Deus queria um Pedro trabalhando no reino por amor. E é por isso que 3 vezes ele pergunta: Pedro, você me ama? Então cuida dos meus cordeiros. Pedro, você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então vem, me segue e cuida das minhas ovelhas. Só que a partir de hoje, o que vai te mover é o amor. E se é o amor de Jesus que te move, esse amor nunca acaba. E porque esse amor nunca acaba, você é imparável, se for o amor dele que move a sua vida. E eu pergunto, qual é a sua memória de amor em relação a Jesus? Você não pode sair daqui sem ter clareza de qual é a sua memória do amor de Jesus por você.